imaculada e incorruptível, nós vamos ter lá no céu. Vamos ao último ladrão da alegria, capítulo 4, por favor, versículos 6 e 7. Paulo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quarto ladrão da alegria é a ansiedade. E eu vou lhe fazer uma perguntinha de novo. Você conhece uma pessoa ansiosa? Já viu uma pessoa ansiosa hoje? Tem certeza que você se olhou no espelho, né, antes de vir para cá? Você é aquele tipo de gente que fica roendo as unhas? É aquele tipo de gente que o problema está lá na China, você deixa estar batendo na porta da sua casa? É aquele tipo de gente que quando tem problema, você cria um que não sabe ver esse problema? A ansiedade é o mal deste século. Atinge crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, doutores, analfabetos, religiosos e não religiosos. Até as crianças estão ansiosas hoje, sabia? Aliás, Hollywood fez uma pesquisa para identificar isso e chegou à seguinte conclusão: as crianças são ansiosas porque elas gostam de filmes, brinquedos e jogos de ação, de violência. Se você um dia tiver coragem de assistir todos os desenhos da televisão brasileira, eu te garanto que você não dorme de noite com a luz apagada. Não dorme. Aliás, hoje tem muita coisa engraçada nesse mundo, né? E hoje criança também não pode ser criança mais, já perceberam isso? O menino faz 4 anos, a gente bota uma mochila de 5 quilos nas costas do coitadinho e haja agenda. E haja agenda. Há poucos dias eu cheguei na igreja, eu gosto de brincar com as crianças, abordei uma menina que estava brincando, sozinha no canto lá, eu cheguei: filha, que menina, hein? Ela olhou brava para mim e disse: o senhor é que pensa? Estava estressada, coitadinha. Sabe o que significa a palavra ansiedade na língua grega? Significa estrangulamento, apertar o pescoço, tirar o oxigênio. Tem muita gente assim. E Jesus Cristo disse que a ansiedade é inútil, porque por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar nem pouco à sua existência. Segundo, a ansiedade é prejudicial. Porque o que é ansiedade? É você se ocupar de uma coisa que ainda não está acontecendo, que pode acontecer. E estatisticamente está provado que 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Terceiro, a ansiedade é sinônimo de incredulidade. Jesus Cristo disse: os gentios que não conhecem a Deus se preocupam com todas essas coisas: se comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Mas vós deveis buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as mais coisas não serão acrescentadas. Mas qual é o remédio para a ansiedade? Paulo dá a resposta aqui. Veja comigo o versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, ações de graça. Vamos entender uma coisa aqui. A palavra oração aí no grego é a mesma palavra para adoração. Então Paulo está falando de 3 coisas. Ele está falando de adorar a Deus, de pedir ou suplicar a Deus e de dar graças a Deus. Agora vamos entender outra coisa. Você sabe qual é a diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus? Você adora a Deus por quem Deus é, e você dá graças a Deus pelo que Deus faz. Então eu vou fazer o que Paulo está contando, para curar a ansiedade. Primeiro eu vou fazer uma oração de adoração. Você adora a Deus por quem Deus é. Eu chego para Deus e digo: meu Deus, eu quero te adorar, porque tu és o Deus da minha vida, o meu Criador, o meu provedor, o meu sustentador, o meu libertador, o meu protetor, o meu consolador, o meu redentor.
Eu quero te adorar porque tu és o único Deus vivo e verdadeiro, autoexistente, imenso, infinito, eterno, imutável, Deus onipotente, Deus onisciente, Deus onipresente, Deus soberano. Eu quero te adorar porque tu és o Deus fiel, justo, verdadeiro, misericordioso, que tem prazer em perdoar, é rico em misericórdia. Eu quero te adorar porque tu és a minha alegria, porque tu és a minha paz, porque tu és o meu pastor, porque tu és a minha herança, porque tu és o meu refúgio, porque tu és a razão da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Aí eu termino essa oração e digo assim para Deus: oh Deus, mas eu estou tão ansioso, Senhor. Não combina mais. Não combina. Ou você retira a ansiedade, ou retira a oração. Sabe o que Paulo está nos ensinando? Nós ficamos ansiosos porque nós não conhecemos o Deus que nós temos. A W. Tozer, no século passado, diz que a maior necessidade da igreja é conhecer a Deus. Quem é o seu Deus? O profeta Isaías pensou sobre esse assunto no capítulo 40 do seu livro e diz assim: o meu Deus é aquele que mede as águas dos mares à concha da sua mão. O meu Deus é aquele que pesa em balança de precisão o pó da terra. O meu Deus é aquele que chama as estrelas do firmamento pelo nome, por ser forte em força e grande em poder, nenhuma delas irá faltar. E eu pergunto: qual é o tamanho do universo? Os cientistas não sabem, mas eles já sabem que o universo tem em torno de 10 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso significa que se você conseguisse entrar numa nave espacial voando à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, você demoraria 10 bilhões de anos para ir de uma ponta na outra, pois o seu Deus criou tudo isso. O seu Deus está presente em todos esses lugares, ao mesmo tempo o seu Deus é o seu Pai. Então não andeis ansiosos de coisa alguma. A Bíblia diz que Deus conhece e chama cada estrela pelo seu nome. Quantas estrelas existem? Os astrônomos não sabem, mas eles já sabem que há mais estrelas no firmamento do que grãos de areia em todas as praias, em todos os desertos do nosso planeta. Deus não apenas criou todas elas, Ele conhece cada uma pelo nome e chama cada uma pelo nome, e nenhuma delas vem a faltar. Esse é o seu Deus. Mas não é apenas o macrocosmo que nos espanta, não. O micro também nos espanta. Se você for no seu jardim colher uma folha delgada de uma planta, essa folha é mais complexa do que a cidade do Rio de Janeiro. Se você pegar uma gema de ovo que você põe numa frigideira para tomar uma refeição, ela é mais complexa do que qualquer coisa que o homem jamais inventou e criou. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia no século passado, fez uma das mais fantásticas descobertas da ciência. Ele descobriu que você e eu temos 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Descobriu mais. Descobriu que em cada uma dessas células nós temos 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor do nosso cabelo, a cor da nossa pele, do nosso temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você tem 102 trilhões de metros de fita DNA, você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA, daria para dar diversas voltas no sistema planetário. O Dr. Lúcio disse o seguinte, que você poderia empacotar na cabeça do alfinete todos os dados genéticos dos mais de 6 bilhões, 800 bilhões de habitantes do planeta Terra, e disse mais o Dr. Lúcio que códigos de vida não se originam espontaneamente. Códigos de vida não se originam de uma explosão cósmica. Códigos de vida não são produtos de uma evolução de milhões e milhões de anos. Códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e esse Deus é o seu Pai. Não andeis ansiosos de coisa alguma. O apóstolo Paulo diz que quando você faz esse tipo de oração, de adoração a Deus, de petição e gratidão, a ansiedade vai embora. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vem para guardar sua mente e seu coração. Sabe por quê? Porque a ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado. A palavra guardará no grego aí é montar guarda, montar sentinela. Deus manda a ansiedade embora e monta uma guarda celestial, uma soldadesca celestial ao redor da sua cabeça e do seu coração, da sua razão e dos seus sentimentos. Quando a ansiedade quer entrar, não pode mais, porque existe uma proteção divina. É por isso que Paulo podia dizer de dentro de uma cadeia: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos.
Eu escutei muitas vezes na igreja a seguinte frase: o projeto de Deus na sua vida é fazer você santo e não fazer você feliz. A primeira frase eu entendi: sede santos, porque eu sou santo. Mas a segunda eu não entendi. E aí fui pesquisar um pouco mais e descobri uma coisa: que quem melhor entendeu e falou sobre isso foram os teólogos de Westminster, quando eles perguntaram assim: qual é o fim principal do homem? E eles responderam: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E eu tenho que concordar com o teólogo batista John Piper quando ele diz que o nosso problema não é a busca da felicidade, não é a busca do prazer, não é o hedonismo. O nosso problema é contentarmos com a felicidade pequena demais, limitada demais, terrena demais. Quando Deus nos salvou e nos criou para a maior de todas as felicidades, a felicidade de amá-lo, de conhecê-lo, de fruí-lo, porque é na presença de Deus que tem plenitude de alegria, e é na testa de Deus que tem delícias perpetuamente, porque a alegria de Deus é a nossa força. Então eu quero dizer nesta noite que Deus quer que você seja muito feliz, abundantemente feliz, maiusculamente feliz, superlativamente feliz, eternamente feliz. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mas eu vou terminar e quero pedir licença para lhe fazer uma pergunta, pessoal. E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nenhum de nós gosta. Porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade. Toda pergunta pessoal nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invade a nossa vida sem pedir licença. Mas eu vou lhe fazer essa pergunta como se nós estivéssemos numa conversa particular. E a pergunta é essa: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa alegre? E Deus nos ajudará a essa resposta nessa noite.